Saudações pessoal, sou o Ricardo Tchaikovsky e nesse vídeo eu vou tocar num tema que eu gosto bastante, tema que na verdade foi um dos primeiros temas que eu estudei dentro do ocultismo, quando eu comecei a seriamente me interessar por ciências ocultas, que é sobre o mito do vampiro ou sobre os vampiros no geral. É bem interessante esse assunto, é um assunto que eu gosto bastante. E eu tenho algumas coisas para dizer sobre, né? Pode ser que eu transforme isso numa série de vídeos, mas de qualquer forma eu vou dar uma introdução sobre o tema para quem nunca ouviu falar, né? O que eu acho difícil não conhecer o mito do vampiro e não conhecer todos os aspectos do vampirismo aí no dia de hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, né? É, os vampiros eles são personagens tanto religiosos quanto mitológicos, né, e até mesmo folclóricos, e eles são encontrados aí em diversas culturas antigas. E a principal característica, o que vem à mente de todo mundo logo que se pensa no vampiro, é que ele consome a essência vital das pessoas, especialmente e geralmente através da ingestão do sangue humano. A história ela relata que esses seres estão presentes aí no imaginário popular desde os primórdios da civilização humana, desde épocas pré-históricas. Alguns autores colocam que o mito do vampiro aí ganhou forma mesmo no Egito, no Antigo Egito, né? E colocam até mesmo que o surgimento aí da raça dos vampiros surgiu na cultura egípcia. Porém, povos anteriores aos egípcios já falavam de criaturas aí muito semelhantes aos vampiros, né? Desde a Mesopotâmia já existiam relatos de seres que, que podem ser classificados como vampiros. Entretanto, né, a gente tem que pontuar que o vampiro moderno, essa noção de vampirismo que nós temos nos dias atuais, ela é bem recente na história humana. E ela é influenciada principalmente aí pela literatura e pelos filmes de Hollywood, né? O vampiro da antiguidade, ele tinha uma conotação totalmente diferente do que é hoje. Totalmente diferente não, porque a essência foi mantida, né? Entretanto, o glamour que gira em torno dos vampiros, isso é recente na história humana. Logicamente, isso tem um fundo histórico também, né? Porque o vampirismo aí deu o auge, que os estudiosos falam do surto de vampirismo, foi na Europa em meados do século XVIII, aonde realmente o mito do vampiro tomou a forma que nós temos hoje, né? E Hollywood ajudou a divulgar, a propagar isso no imaginário popular das pessoas, mas o vampiro de Hollywood, ele é baseado nesse conceito europeu do vampiro aí do século XVIII. Só que o vampiro, como eu já disse, ele tem relatos dele na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma, e em outras culturas, né, no Oriente, né, nós temos os vampiros chineses, o vampiro japonês. Então, é um mito aí universal, né? Até culturas aqui da América do Sul, culturas aí antigas, tinham seres semelhantes aos vampiros. Eles são é um mito antigo, né? É difícil a gente conseguir datar uma época específica onde esse fenômeno surgiu. Nós sabemos que é cultural, né? Então, assim, quando muitos povos de localidades diferentes, quando muitos povos de tempos, épocas temporais diferentes relatam a mesma coisa, é porque em ocultismo a gente começa a perceber que tem um fundo de verdade, que tem
algo por trás de todas essas lendas. E foi isso que me chamou a atenção aí no vampirismo, e é por isso que eu comecei a estudar o vampirismo, isso aí em mais ou menos no ano de 1995, 96. Eu tive contato aí com algumas sociedades secretas aí que fizeram do vampirismo o principal, a principal ferramenta mágica, né? Então, eu participei aí de alguns grupos que estudaram realmente o vampirismo de um ponto de vista oculto, né? E eu tive acesso a muitas coisas, a muitos dados, vi muitos fenômenos que me fizeram aí formar a opinião que realmente existe algo de real por trás da lenda, né? Logicamente, se você me perguntar se o vampiro é igual aos filmes de Hollywood retrata, eu diria que não, né? Que aquilo é um romance. Eu tinha um professor de cinema que ele dizia que em Hollywood tudo é exagerado, né? Que nos meios visuais, no meio audiovisual, tudo tem que ser caricato. E o mesmo ocorre com o mito do vampiro, né? Então, eu sei que muitas pessoas vão chegar nesse vídeo aqui querendo a fórmula para se tornar vampiro, querendo a fórmula para encontrar um vampiro e tal. E eu diria que muitas das coisas que você lê aí na internet são mitos, são histórias fantásticas. Mas realmente houve um estudo magístico, um estudo oculto sobre a figura do vampiro, encabeçada aí. Encabeçado não, mas eu diria que um dos grandes nomes que deram origem aí a essas ordens iniciáticas que começaram a estudar mais seriamente o mito do vampiro foi o famigerado Aleister Crowley, né? Ele tem um rito que é o rito de Fênix, que deu margem a todo um estudo ocultista sobre o vampiro, sobre o fenômeno do vampiro e sobre o vampirismo, mas ele também conta aí em histórias, né, você lê relatos de Crowley que ele realmente encontrou alguns praticantes de vampirismo no decorrer de sua jornada mágica. Tudo que tem sobre Crowley também tem essa aura de mistério e essa aura de caricatura em cima, né? Então, a gente tem que saber filtrar várias dessas informações para a gente não cair no fanatismo e não cair num estudo fantástico, né? Num estudo viajar demais na maionese. Mas realmente existe aí toda uma corrente mágica que estuda o vampirismo como uma técnica de magia. Depois eu vou chegar lá, né, nas minhas concepções, no que eu realmente estudo, mas vamos continuar aí falando do mito do vampiro em si, né? Pelo mundo a gente encontra então várias tradições que possuem bastante pontos em comum. Eu vou listar algumas rapidamente aqui para vocês terem uma ideia de como esse mito ele está estabelecido na história da humanidade, né? Então, na Índia, nós temos o Baital, né, que era um espírito vampírico similar a um grande morcego, que dizia-se que ele habitava os cemitérios, ou que habita os cemitérios, e ele toma os corpos das pessoas mortas, os corpos putrificados, ele faz uma espécie de possessão desses corpos, né? Ele não se alimenta necessariamente de sangue, mas ele pega as energias vitais que ainda estão nesses cadáveres, né? E ele é muito similar, num contexto ocultista, num contexto mágico, a ação dele é muito similar aos obsessores. É curioso notar que também no Oriente Médio, os ghouls, que são uma espécie de djinns, eles agem exatamente da mesma maneira que um baital. Então aí você já encontra um paralelo de duas culturas diferentes que encontraram a mesma entidade espiritual em tempos diferentes, né? Na Índia ainda existe o Rakshas, né?
acho que é assim que se pronuncia, que eles eram seres canibais, que diz a lenda que eles se originaram aí do sono de Brahma. E eles possuem sede de sangue e fome de carne, né? Muitos deles têm características animalescas, tendo até partes do corpo de animais ali da Índia. E as características assim que mais se destacam, que mais se assemelham com a visão moderna de vampirismo, é que eles tinham presas, né, os olhos vermelhos, e eles bebiam o sangue das pessoas. Então isso se assemelha também à noção de vampiro moderno. Então a gente pode colocar que eles também são o mesmo tipo de ser que teve contato com essa cultura, né? Na China, como eu já falei, tinha os Xianxin, né? Xianxin, eles têm uma característica um pouco assim, diferente, um pouco mais mística e até assim, mais pautada na magia. Eles são formados a partir de almas condenadas que, que são mortos, né? Pessoas que são amaldiçoadas ou têm mortes violentas, que eles ficam presos no corpo carnal deles e para fazer com que esse corpo sobreviva, eles acabam consumindo a energia vital das pessoas e alguns deles até é dito que tomam sangue. E eles também têm uma questão de cunho sexual e algumas lendas dizem que eles também tinham alergia a sal e ao alho, né? Então você vê que também é o mesmo tipo de ser, só que adaptado à cultura oriental, né? Você vê que é muito semelhante todas essas lendas de períodos diferentes, mas se você fazer algum exercício mental, você vai ver que existe uma relação, que pode ser que seja o mesmo ser que teve contato com diversas culturas e foi interpretado, logicamente, através de padrões culturais, né? Através de todo esse filtro cultural que tem, mas foram interpretados aí por esses povos, né? Na Síria, nós tínhamos os Equiminus, né? Que diz a lenda, também eles foram uma das fontes de inspiração aí para Anne Rice, aí que fez a série Crônicas Vampirescas aí, do Vampiro Lestat, Entrevista com o Vampiro, que eles eram considerados os arquétipos máximos do vampiro aí durante muito tempo. E eles são frutos aí de um mau sepultamento, que são espíritos malignos que tomam os corpos humanos e eles tinham algumas alergias que hoje é comumente associada ao vampiro, né? E eles eram geralmente destruídos através de exorcismo, né? Diz a lenda que são espíritos de demônios que tomam corpo de pessoas, muito semelhante ao Ghoul e muito semelhante ao Baital, né? Então, mais uma vez, você vê que outra cultura teve acesso a esse tipo de entidade. Na Grécia aí nós temos vários candidatos aí que podem ter servido de base aí pro mito do vampiro, pro arquétipo do vampiro. Nós temos a Lâmia, né, na verdade, que é uma entidade, era uma deusa ou até uma semideusa, dependendo aí da mitologia que você pega, né, que ela, na verdade, era uma rainha que acabou sendo castigada pelos deuses e se alimentava quase que exclusivamente de crianças. E elas é muito semelhante aí ao mito de Lilith, né? E dizem também que tem alguma relação entre a Lâmina e Lilith. E é muito semelhante aí a vários vampiros que apareceram em várias outras culturas, na cultura africana, na cultura da Europa oriental, né? Sempre teve criaturas que também se alimentavam de recém-nascidos e criaturas vampíricas que se alimentavam de recém-nascidos. Então, aí também é um outro ponto que faz acreditar
que os gregos também tiveram relação com um tipo de entidade específica que se manifestou em diversas culturas. Tem Strix, né, que é uma criatura mitológica romana que eram bruxas que poderiam se transformar em corujas e que também atacavam crianças recém-nascidas. E aí tem um diferencial que elas também atacavam mulheres e homens jovens. E aí pode ter surgido toda a noção arquétipica do vampiro sedutor, mas também é um modo operandi bem semelhante em todas as culturas, né? Os vampiros geralmente, a lenda diz que eles atacam recém-nascidos e jovens, né? Ainda na Grécia tem os Vircolacas, né, que também deu origem aí ao arquétipo do vampiro húngaro, né, que também é muito semelhante ao nosso conceito de vampiro atual, né? Acredita-se também que ele é um dos grandes fontes de referência para vários filmes de vampiro de Hollywood, né? E só que ele também tinha uma atitude bem semelhante a um obsessor, né? Acredita-se na lenda que quando você ouve o seu nome sendo chamado e você responde e não é ninguém, muito provavelmente é um Vircolaca que está te assediando, né? Então isso é bem interessante. Na Grécia e Roma realmente tem vários espíritos aí várias entidades espirituais que se assemelham muito ao mito do vampiro, né? Então, se eu fosse citar todas as criaturas que se encaixam no arquétipo de vampiro, esse vídeo ia ficar muito longo, né? Em Roma ainda nós temos os que são os mais famosos, que são os Strigoi, que esse sim, realmente ele deu toda a inspiração pro mito do Vlad Tepes, do Drácula, né? Foi uma das fontes de inspiração do Bram Stoker. Então toda essa noção de vampiro que nós temos vem dessas entidades. E muitos dos grupos de magistas modernos que estudam vampirismo, eles realmente se colocam como simbolicamente como um Strigoi. Então Strigoi passou a ser um nome mundialmente conhecido como sinônimo de vampiro e foi um nome adotado pelos magistas que praticam vampirismo. Então, se você pegar muitas sociedades discretas e secretas que estudam vampirismo, muitos deles vão se referir ao vampiro como Strigoi. E realmente toda essa noção de vampiro que a gente tem poderia se encaixar perfeitamente no Strigoi, né? Na Romênia, o mito do vampiro é muito forte, né? É, Então, assim, o Bram Stoker, ele não tirou isso do nada. Ele fez um estudo. Dizem até que ele era membro aí de uma sociedade secreta, de uma sociedade ocultista. Eu não tenho documentos para ter certeza disso, né? Alguns dizem que ele era Rosa Cruz, outros dizem que ele era de algumas outras sociedades secretas da época. Eu não tenho documentos para comprovar isso, mas eu sei que ele fez um estudo prévio sobre o mito do vampiro na Romênia e ele imortalizou o vampiro romeno. A Romênia ela foi um fenômeno vampírico, né? Muitas das lendas de vampiro que nós conhecemos hoje se passaram no território romeno. Então, muitos magistas, muitos estudantes acreditam que é, a Romênia é a meca do vampiro, do vampirismo, né? Então, é outro ponto aí interessante do nosso estudo, né? Lá também tem a lenda do Nosferatu, né? Que é um outro tipo de vampiro, mas que também se encaixa perfeitamente aí nesse arquétipo do vampiro. E Nosferatu também é um nome usado por muitos praticantes de vampirismo para se referir às entidades espirituais. Na Irlanda, nós temos entidades vampíricas na Escócia, na Espanha, nos Balcãs, na Hungria, na Sérvia, Bulgária, Polônia, Rússia. Então, existem.
todos esses vampiros eu listei aí todos esses países porque os mitos deles realmente são muito semelhantes e a gente não consegue saber quem exatamente influenciou quem, tá? Mas todos esses países que eu citei, existem mitos de vampiros ali, muito semelhantes ao nosso conceito de vampiro. Aqui na América do Sul, na Bolívia, por exemplo, tem o Abichancho, eu acho que é assim que se pronuncia, né, que ele é um idoso, muito semelhante aí ao nosso conceito brasileiro de homem do saco, que ele ataca os viajantes também e dizem até que ele bebe o sangue. Né? Na cultura maia nós temos o Camazotes, que era um deus vampiro morcego, que dizia que podia aí transformar outras pessoas aí em servos dele, muito semelhante à noção de vampiro transformando seres humanos em vampiros. Até mesmo no judaísmo, nós temos entidades aí que se relacionam ao vampirismo, especialmente na questão dos sucumbos. Né? Sucumbos, acho que quem estuda ocultismo já deve ter ouvido falar, que são demônios que sugam a energia sexual das pessoas. Né? E no judaísmo temos as estries, que agem muito semelhante aos sucumbos. Né? E no Brasil, a gente tem algumas lendas. Nós não podemos dizer que são vampiros no estrito senso, porque os índios não tinham muito essa noção igual o europeu tinha. Né? Mas se a gente procurar em algumas lendas de alguns povos indígenas, nós vemos algumas semelhanças. Né? Nós temos o Cupendipê, que é um homem morcego, né, que voava aí pelas matas, morava em caverna e era tido como uma outra tribo, né, de índios, mas que tinham essas características de morcegos. Né? Nós temos os Caraiambaqueras, acho que é Caiambaraqueras que se fala, né? Que esses sim eram indígenas que se alimentavam de sangue de outros indígenas e tinham poder de se transformar em alguns animais da selva. Então você vê que é muito semelhante ao mito de vampiro mesmo. Né? Nós temos o encoraçado, né, ou encourado, que os caras que alguns diziam que chamavam encourado, que é uma criatura folclórica aí do Brasil, mas que também tem toda essa questão de sedução e de se alimentar de pessoas. Né? Tem o Capilobo, que era meio homem, meio anta, né? Era a versão indígena do lobisomem. E o lobisomem é um mito que se correlaciona diretamente com o mito do vampiro. Né? Algumas lendas europeias diziam que um lobisomem, ao morrer, se tornaria um vampiro na sequência. Então, o arquétipo do vampiro é universal, tá? Então, eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouco grande. É um eu me empolgo um pouco para falar do mito do vampiro, né? Mas eu posso fazer outros vídeos sobre o vampiro. Quem quiser estudar não só essa questão folclórica do vampiro, mas quiser estudar o vampiro sob um ponto de vista ocultista e mágico, dentro da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, nós temos um grupo focado no estudo do vampirismo como prática mágica. É um grupo bem interessante. É um grupo no qual a gente é bastante prático no sentido de estudar diversos tipos de magia que se relacionam aí com o arquétipo do vampiro e ver o que funciona e o que não funciona dessas práticas. E é um grupo que está tendo bastante resultados. Então, se você quiser estudar o vampirismo aí dentro de uma temática ocultista, de uma maneira séria, de uma maneira responsável, sem precisar ficar pegando PDF da internet aí e testando em si mesmo para saber se dá certo. Você pode tentar aí se inscrever na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, que você será muito bem-vindo, muito bem tratado e poderá conversar com outras pessoas que estudam isso de uma maneira séria. Tá bom? Vou deixar um link aí na descrição. Sou Ricardo Tchaikovsky. Obrigado por ter
ouvido aí esse áudio e assistido esse vídeo até aqui. Eu vou deixar o link aí, vou deixar o link dos meus livros também, caso você queira dar uma força aí para mim, ou pelo menos ter outras visões aí sobre o ocultismo e luciferianismo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Força e honra.